o advento das agências reguladoras, se criou, se fomentou a ideia de por que não a Agência das Águas, né? Ao longo desse tempo, começou a se tornar muito evidente a necessidade de criar uma agência que fosse mais perene, que olhasse a gestão dos recursos hídricos de uma forma continuada, dado que as instituições, normalmente, elas são transitórias. E numa proposta que alguns governadores, principalmente o governador do Ceará, ao presidente da República da época, se encaminhou um projeto de lei, certo, para a criação da ANA. Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso convidou o diretor do Banco Mundial no Brasil para uma reunião. O diretor pensava que fosse um tema econômico, como o Banco Mundial podia ajudar o Brasil na questão econômica, tinha uma crise com a México, com a Rússia, mas não era isso. O presidente Fernando Henrique queria falar sobre água. E dessa conversa, montou-se um grupo de trabalho no Banco Mundial. O governador Tasso Gereissati, do Ceará, que já tinha uma experiência, tinha muito interesse em gestão de recursos hídricos, se juntou ao processo e dessa conjunção do interesse do presidente e do governador nasceu o projeto de lei da Agência Nacional de Águas. Então a ideia de ter uma Agência Nacional de Águas, ela foi crescendo. Nesse período, quando eu era presidente, nós aqui estivemos muitas vezes indo ao Senado Federal, na época com o primeiro presidente da ANA, que foi Gerson Kelman. Quando a agência surgiu, inclusive eu era senadora, né? Me lembro do primeiro presidente da agência, que era o Gerson Kelman, fazendo visitas de gabinete em gabinete para convencer os parlamentares da importância de criar uma agência reguladora para a gestão de recursos hídricos. E logo depois tivemos a felicidade de ver a agência ser criada. E isso fez com que a agência ela fosse instituir a lei e teve a primeira reunião. E aí começa a história realmente da ANA. Então, existia diretores que tinham sido sabatinados e nomeados e alguns superintendentes. E, diferentemente de outras agências, a ANA não substituiu nenhum órgão público. Então, não tinha nenhum funcionário no dia que a primeira reunião da ANA. Então, tudo foi criado com base zero. Então, não tinha-se secretária, não tinha-se administrativos, e tudo foi começado a partir dessa reunião que aconteceu no dia 27 de dezembro de 2000. A primeira grande discussão é o nome da ANA, porque se você pegasse o anagrama, seria Anágua, e achou-se melhor ficar ANA, puro ANA. No primeiro ano, nós tínhamos vários desafios. O primeiro é montar a própria agência. O segundo desafio era dizer a que viemos, colocar na prática o que significa gestão de recursos hídricos. Não tínhamos estrutura física, ocupávamos um meio andar de um prédio lá na Asa Sul, setor comercial sul. Não tinha nada, né? Não tinha nem cadeira. Quando a gente tinha reunião, cada um tinha que levar a sua cadeira, porque não tinha cadeira na mesa de reunião. Era uma situação muito difícil. E também não tínhamos normativos, é por isso essa alegria de estruturarmos uma primeira resolução de fiscalização do Brasil. Então, a direção da ANA começou a procurar edificações que pudessem abrigar a agência. E se descobriu aqui no complexo do setor policial uma estrutura que poderia alocar uma parte da diretoria. Então, a diretoria da ANA veio para cá, alguns superintendentes ficaram no number one, certo? E se começou a instalação da ANA aqui. Esse prédio só tinha o bloco L e nós andando por lá e já idealizando o que seria a agência, né? Então foi isso, era o bloco B e o bloco L. Foram os primeiros. A sala de reunião era ali embaixo, onde hoje é um depósito, no bloco L, sabe? Tinha uma coisinha assim meio mofa, era horrorosa, mas era o que a gente tinha. A primeira grande atividade que eu fiz nessa área foi construir esse prédio, o Bloco M. Tá? Construímos o Bloco M, entregamos ele em 2004. Entregamos de uma forma curiosa, porque eu não tinha terminado o prédio e, pra você ter uma ideia, o elevador não estava instalado, os corredores não estavam fechados, a portaria principal ali estava toda aberta e o pior, não tinha instalado os ar-condicionados ainda. E nesse meio do caminho, a ANA também foi muito criativa. Tinha diretores lá envolvidos, engajados com o saneamento.
Então surgiu, aflorando mais forte nos anos 2001 e 2002, o PRODES, o Programa de Esgoto Tratado, que a ANA implementou, estimulou o tratamento de esgoto no Brasil pela sua criatividade. Mas ele buscava o quê? Você faz a despoluição daquela estação de tratamento, aquela estação de tratamento vai despoluir aquele rio e você vai comprar esse esgoto tratado. E o recurso você vai usar de outra forma. É um programa muito inteligente desde seu nascedor, né? Se baseia no conceito que me parece chave para a boa gestão pública, que é pagar pelos resultados e não pelos processos. Ele induz a boas práticas e bons projetos. Você vê como, historicamente, né, ao longo da evolução da ANA, essas iniciativas elas vão se comunicando e o aprendizado vai transformando as novas iniciativas em trabalhos melhores, né, mais robustos, tanto do ponto de vista técnico como legal. Em 2001, primeiro ano da ANA, foi um ano também que o setor elétrico passou pela pior crise das últimas décadas, que foi falta de água nos reservatórios, que resultou em racionamento de energia. Nessa fase, entrou uma situação que foi crítica, que se chamou o famoso apagão, onde a ANA começou a participar ativamente desse processo, porque a crise foi falta d'água, planejamento, mas tinha um rebatimento muito forte com o setor de recursos hídricos. Depois, teve, claro, desafios, como, por exemplo, nas primeiras semanas que a ANA existia, chegou o pedido de outorga da Transposição de São Francisco. E esse pedido de outorga da Transposição de São Francisco motivou, então, uma larga discussão da ANA com os órgãos gestores estaduais, comitês de bacia e a sociedade de uma maneira geral. Uma vez aprovado os termos, né, da outorga da transposição, eu tive a honra de assinar a resolução da diretoria concedendo a outorga para o projeto da integração do Rio São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional, como oficialmente se chama. A ANA já foi criada pensando naquilo que a política nacional fala que seria o ideal, que é a gestão integrada dos recursos hídricos, saneamento e meio ambiente. Realmente foi algo assustador, né? Porque a gente chegou com um time muito pequeno, de grande competência, mas sem ter gente para trabalhar a mão de obra, né? Então, estruturar foi realmente o primeiro desafio, né? E como eram pessoas de áreas de estados diferentes, locais diferentes, a soma sempre agrega muita informação. Então, eu acho que esse foi um ingrediente importante. O primeiro grande passo foi exatamente o primeiro concurso, né, onde a ANA conseguiu montar a sua equipe de excelência, né? Foi um processo muito interessante, porque a maioria dos servidores da ANA vieram de fora, inclusive de Brasília, e todos ávidos por começar a construir um sonho, né, de uma agência nacional de águas. À época não tinha um saneamento básico ainda dentro das nossas missões. Então, assim, foi uma construção coletiva, digamos assim. A soma destes valores propiciou que a agência pudesse rapidamente implantar um sistema de gestão de recursos hídricos, né? Implantar um sistema de outorga, um sistema de informações em recursos hídricos. E em 2 ou 3 anos, a agência ela começou a ser reconhecida como um ente técnico de excelência. Principalmente trabalhando a parte de dados e evidência, buscando cada vez mais uma ideia de gestão compartilhada e de uso múltiplo da água. O papel da agência foi compatibilizar ao máximo o depressionamento dos reservatórios que estavam existindo, tá certo? Com a garantia dos usos múltiplos. Então foi feito um trabalho inovador, né, de cadastramento dos usuários da bacia por autodeclaração. Foi feito um edital, esse edital foi publicizado em toda a bacia do Paraíba do Sul, cidades, lojas, rádios locais. Foi um grande trabalho de comunicação para que os usuários se declarassem. E quem não se declarasse teria o risco de ficar sem outorga. Houve uma grande adesão e, a partir daí, a cobrança passou a ser natural.
E aí tivemos a primeira cobrança oficial no Paraíba do Sul, como um marco maravilhoso para o Brasil. E o PCJ já entrou na fila, criou seu Comitê de Domínio da União também em 2003. E em 2006, juntamente com o Paraíba do Sul, passou a espelhar para a ANA e para todo o Brasil o modelo do instrumento cobrança em prática. Porque muitas pessoas pensam no instrumento cobrança como geração de recursos, mas, acima de tudo, ele atribui valor econômico para a água e reduz o consumo. Ela se inspirou na lei francesa, mas ela não seguiu à risca a lei francesa e se adaptou à nossa realidade, de modo que cada comitê de bacia aprova a lei da cobrança baseado nas condições de cada bacia. Não há uma uniformidade, porque cada região do país tem as suas peculiaridades. Com a cobrança pelo uso da água, pudesse utilizar esses recursos para restaurar a bacia. A cobrança permite a constituição de uma receita para o comitê de bacia, de modo que o comitê de bacia, com essa receita, pode desenvolver várias políticas de implementação do plano de bacia. Nós tivemos o primeiro comitê que implementou a cobrança, foi o Comitê do Paraíba do Sul, esse foi em 2002, 2003. Depois, na sequência, os comitês PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em 2006, o segundo comitê. Depois veio o São Francisco, em 2010, né, e logo na sequência, em 2011, fizemos o Comitê do Doce, 4 comitês até 2011. E mais recentemente, tivemos no Comitê do Paranaíba, Comitê do Grande e agora, há pouco tempo, no Comitê do Piranhas Açu. E com isso a gente pôde desenvolver uma série de programas que visavam fortalecer os comitês de bacia hidrográfica e fortalecer os estados. A gente sempre teve uma visão de não descentralizar a ANA para os estados, mas que quem deveria ser a ANA nos estados seriam os próprios órgãos reguladores estaduais. A nossa política ela é integrada, descentralizada e participativa. Integrada é que os instrumentos de gestão, quando se dão em bacias de dupla dominalidade, a ANA e os órgãos estaduais precisam ter uma articulação de integração. Porque a água é uma só. Não existe água estadual, não existe água federal, existe água. Então existe dominalidade, que é estadual e é federal. Então, quando você tem uma situação como essa, a integração é dada pela política. A política já fala, precisa ter integração na gestão de recursos hídricos. Ela é descentralizada, significa que não é a ANA sozinha que vai fazer toda a gestão de recursos hídricos no Brasil. E ela preconiza que a nossa política ela tem que ser participativa. E a participação ela se dá fundamentalmente pela presença dos comitês de bacias hidrográficas. Então, o comitê de bacia é mais do que um comitê, ele é um parlamento da água, onde ali se discute instrumentos de gestão definidos pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos e pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Quando o Comitê da Bacia do Rio São Francisco começou, nós não tínhamos cobrança, nós não tínhamos recursos, era a Agência Nacional de Águas que custeava o Comitê de Bacia, suas reuniões, seus trabalhos, e isso mudou completamente, isso graças a inúmeros profissionais que passaram e que se dedicam. Aí veio também as novas funções da própria Agência Nacional de Águas, de ter capacitação a nível de formação acadêmica, em parceria com as universidades. São quase 1.000 pessoas, técnicos de prefeituras, de universidades, de organizações não governamentais, enfim, que participam desse processo, dessa discussão. Falando em sociedade de uma forma geral, é importantíssimo lembrar também da importância do relatório de conjuntura de recursos hídricos. E ele também passou por uma transformação nesses 25 anos. Tudo que você tiver que fazer tem que estar na base de dados. E a conjuntura consolidou isso, viabiliza fazer planos com mais facilidade, porque você tem toda a base praticamente pré-estabelecida. E eu acho que a conjuntura é um instrumento que vai na linha de uma linguagem mais simples, de um entendimento mais simples dos fenômenos, sem a complexidade real que existe, né? Ou passa uma mensagem que fica inteligível para a maioria das pessoas.
e aí foi sendo atualizado ano a ano, mas ainda com uma cara muito de relatório de engenharia, né? Muito texto, muita tabela. Se faz uma revolução de forma de apresentação, uma revolução de conteúdo e uma revolução visual. Ele precisa comunicar, né, de forma melhor. E essa revolução, ela foi disseminada no governo federal, ela foi disseminada nos estados. O PISF é um projeto que veio de 1880. A primeira seca que aconteceu no Ceará, já se pensou em fazer uma transposição da água do Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, atravessa Goiás, Bahia, Sergipe, Alagoas, a entrega de água nos 4 estados, que é o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E aí você imagina a água saindo lá de Minas Gerais e chegar no Ceará. O dia que a água chegou no Ceará, ficava todo mundo acompanhando, do mesmo jeito quando chegou na Paraíba. Tá chegando, que horas vai chegar? E chega sempre no final da tarde. As pessoas vão para o ponto de entrega, então é uma comoção da região receber aquela água. Mas é o que a gente diz, é um projeto de desenvolvimento para abastecimento humano e para segurança hídrica, porque aí o Estado pode fazer uma boa gestão das suas águas nos seus reservatórios, sabendo que precisando ele tem água da transposição do São Francisco para poder te dar o seu reforço e a garantia dessa água. As barragens, elas cumprem um papel fundamental na gestão dos recursos hídricos, né? De milênios que o ser humano, para fazer gestão da água, reserva nas épocas de bonança para usar nas épocas de escassez. A barragem tem essa função. A gente precisa garantir que ela sempre preste o serviço, né? Sempre preste o serviço, seja para abastecimento humano, para a produção de alimentos, para a geração de energia. Então a gente precisa que ela cumpra as suas funções e que ela seja segura, né? Para continuar cumprindo essas funções e para não causar prejuízos e impactos em caso de sua falha. Em 2003 teve um acidente grande em Cataguases, em Minas Gerais, desabasteceu 600 mil pessoas, chamou muita atenção da sociedade naquela época. E um deputado propôs um projeto de lei, né, o deputado Leonardo Monteiro, que era o projeto 1181. E a gente então fomos ajudando ele, a própria ANA também, a equipe da ANA, os diretores depois se envolveram, na época, Lotufo, Machado. Isso resultou na projeto de lei 12334. Né, que é a da Política Nacional de Segurança de Barragem. Isso atribuiu à ANA um papel de coordenação, né, da política nacional, definindo lá o plano de segurança de barragens, o PAI, as atribuições dos agentes, e de coordenar as informações dos diversos setores. Então, irrigação, abastecimento, mineração, energia elétrica, e isso transformado em um relatório a ser apresentado ao Conselho Nacional. A gente pensou muito ela, muito baseada no mesmo conceito da PNRH, descentralizada, participativa, transparente, usando os comitês de bacia, investir em manuais, guias, né? Capacitações, coisas desse tipo, que hoje está no portal Cidadão do SNISB, né? Todo esse material está tudo lá disponível. Ela existe para nos ajudar nessa gestão, para trazer o controle das barragens para o poder público, além do para frente, né, do ajusante da barragem, é preservar os usos da água da barragem, preservar atividades econômicas, preservar abastecimento humano, às vezes até contenção de enchentes, né? Então, ela sempre tem um problema público a resolver e a gente precisa ficar de olho nele. A ANA, quando ela é criada, o Proágua é incorporado a ela. E a gente chega aqui com o desafio de fazer com que o Proágua realmente desse o resultado que a gente esperava que fosse. Na sua primeira fase, somente com os estados do Nordeste. Ele entra numa segunda fase, que a gente denomina de Proágua Nacional, que envolve todos os estados. Esse programa ele chega ao final e a gente, juntamente com o Ministério das Cidades à época, cria o Interáguas. E esses programas de apoio aos estados na gestão de recursos hídricos resulta
no Progestão. O Progestão nasce a partir da experiência do Proágua e do Interáguas. Eu sempre percebi a Ana como uma facilitadora da integração nacional da gestão de recursos hídricos. Não somente de repassar recursos, mas fazer com que os instrumentos trabalhem em conjunto, né? E teve o grande mérito de ser construído, como eu disse, Estado a Estado, realidade a realidade. A Ana, de uma maneira, acho que muito inteligente, eu preciso de dados. Não preciso só que os estados evoluam e que falemos todos uma linguagem muito próxima, mas precisava de dados. Então ela comprou esses dados, dando vamos dizer, um incentivo, né, e pagando pelas metas cumpridas. Então, isso para mim marcou muito a identidade da Ana como uma parceira dos estados para que os estados caminhassem na evolução da governança de recursos hídricos no âmbito estadual. O Produtor de Água é um programa da ANA que existe há mais de 20 anos, né, implementado com muito sucesso, em que foi associado ao longo da nossa história com pagamento por serviços ambientais, alinhado com o que prevê o Código Florestal Brasileiro e que permite hoje que organizações da iniciativa privada aportem recursos para que propriedades rurais, para secretarias, para municípios poderem fazer a recuperação das suas vegetações, proteger o solo e, com isso, gerar maior infiltração e melhoria da quantidade e da qualidade de água nas nascentes e nos rios como um todo. Nós tivemos uma grande seca no Nordeste, de 2013 até 2019, que afetou vários reservatórios e alguns deles até entraram em colapso. E no caso do açude Epitácio Pessoa, que é chamado de Boqueirão, que é o açude que atende a Campina Grande, né, que é a segunda maior cidade do estado da Paraíba, e diversos irrigantes no entorno do açude. E nós identificamos que ele estava com um nível já preocupante e que as perspectivas é que ele poderia entrar em colapso. E aí, enfim, avaliamos que seria necessária uma regra de restrição de uso. E era aquele volume que tínhamos para atender todos os usos. Muitas vezes não era um volume suficiente para atender todos e tínhamos que elencar prioridades. Enfim, fazíamos a partilha da água disponível para atendimento aos usos conforme as prioridades, observando-se a lei, prioridade consumo humano e animal, possibilitando, na medida do possível, o desenvolvimento das atividades econômicas importantes para o local, conforme algum critério definido junto com as comunidades. Qual era o desafio da fiscalização? Garantir que essas regras elas fossem cumpridas. Então, assim, ao longo desses desafios, né, os açudes já com os volumes muito baixos, as recargas eram pouco expressivas naquela época, então a gente tinha que ir administrando cada gota daquela água, né? Hoje a gente faz em torno de 15 campanhas de fiscalização por ano. Naquela época a gente fez 50. Eu lembro o colega Léo Pial estava nesse grupo, eles foram lá na cidade, né, ali próxima ao açude, Boqueirão, para efetivar a restrição de uso. E quando eles chegaram lá, os usuários falaram, olha, vocês podem até, né, restringir, cortar nossa captação, nós só não garantimos que vocês vão sair daqui. E aí eles ligaram para a gente e falaram, olha, a situação aqui não está muito boa. A gente tem que falar para os produtores rurais que tiram água do açude, que não tem mais água, porque senão a cidade de Campina Grande vai ficar sem água. Mas esqueceram de avisar os produtores. Primeiro que a gente chegou na cidade, não tinha ninguém. A gente chega na cidade para ver se tem hotel, então não tinha ninguém. Ué, isso é uma cidade fantasma? De repente, quando a gente chega lá, tá a cidade inteira lá no escritório do Denox. Eu, caramba! Pessoal, seguinte, a gente veio aqui com um ofício dizendo que eles não podem mais irrigar e que a gente tem que lacrar todo mundo. Mas entramos vivos e vamos sair vivos. A gente conseguiu conscientizá-los da importância, né, dessa paralisação. A redução foi gradativa, né, até finalmente acontecer a proibição completa, tá, dos usos. Mas em determinado ponto, o próprio nível do açude já não estava mais permitido as captações. Nós chegamos a tirar tubulação de irrigação, todos os equipamentos que eles tivessem, velhos ou não, pequenas bombas, e a gente deixava uma fonte, porque é lógico que eles não podiam ficar sem abastecimento, né? Armazenamos, catalogamos todos esses equipamentos e a gente dizia para eles, olha, quando terminar a crise a gente vai te devolver. Ali a gente, várias inovações, né, tiveram que ser implementadas para, enfim, lidar com a escassez na região Nordeste, porque você tinha milhares de pessoas
inúmeras cidades com risco não só de racionamento, mas quase de colapso do abastecimento de água, né? E foi um longo processo progressivo, né, de restrições sucessivas, até que a gente conseguiu implementar regras, né, e fizeram com que o reservatório não entrasse em colapso, né, e se garantisse o abastecimento público de Campina Grande, né, e de outros usuários. Essa ação durou até 2017, quando a SUD chegou a 3%. A partir daí, a chegada das águas do Pício permitiu, de forma gradativa, a retomada das atividades de irrigação. No final, acabou a crise, montamos toda uma estratégia, porque lá no Nordeste funciona muito, carrinho, alto-falante, avisando que a gente ia na outra semana passar em todas as fazendas, devolvendo as bombas. E aí uma senhorinha, na hora que a gente entregou a bomba, ela começou a chorar, porque era uma bomba que ela tinha herdado do pai. Não te falei, velho? Eles falaram que ia devolver, eles são gente boa e devolveram a bomba. A bomba estava toda acabada, mas era uma questão histórica, é uma relíquia dela. Durante esse período, o que é que acontecia antes? O comitê era comunicado sobre diminuições emergenciais de vazões, por conta dos segmentos do setor elétrico. O comitê reivindicou à ANA que a ANA mudasse isso. Então, a Agência Nacional de Águas criou uma sala de situação permanente. As salas de situação surgiram com os eventos de cheia muito intensos que aconteceram em Alagoas e Pernambuco em 2010 e 2011. E com o sucesso dessas duas salas, resolveu-se ampliar a instalação de salas de situação em todas as unidades da federação. Como um espaço de participação popular, não para se contrapor aos comitês, ao contrário, colocando os comitês junto, mas você envolvendo os diversos atores para que, através dessas salas de situação, com a participação direta deles, a gente pudesse chegar a consensos. Já o monitor de secas, ele completou 10 anos o ano passado, teve início em 2014, na região nordeste do país, a região historicamente mais afetada pelas secas em nosso país. E a partir desse piloto da região Nordeste, que começou em 2014, ele depois pôde ser expandido para as outras regiões do país. Então, para além de termos os dados nacionais, ou seja, dados de satélites, de monitoramento meteorológico sobre a incidência de secas no território, o mais importante era a gente ter as instituições localmente que validam e confirmam ou não se o fenômeno da seca está acontecendo naquele estado. Isso é a metodologia que o monitor de secas trouxe, em parceria com outros organismos internacionais. Nós finalmente conseguimos completar o mapa do Brasil. Em abril de 2014 foi criado um grupo técnico com participação da ANA, participação do antigo DAE, hoje SP Águas, da Sabesp, que é a operadora do sistema Cantareira, e dos comitês PCJ e Alto Tietê. Durante essa crise, em que o Estado de São Paulo decidiu resgatar um projeto antigo de transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul para as bacias PCJ. O governador Geraldo Alckmin, da época de São Paulo, colocou essa proposta para o público. O governador do estado do Rio de Janeiro, na época, que era o governador Sérgio Cabral, fez uma declaração dizendo que não ia sair uma gota da bacia do Paraíba do Sul e do estado do Rio de Janeiro. E o assunto, então, foi encaminhado para a Agência Nacional de Águas, que vai decidir, vai arbitrar esse conflito. E com isso, o William Bonner fechou o Jornal Nacional. Toca o telefone na minha casa, eu atendo, é a minha mãe. Eu sou do Rio, minha mãe é do Rio também, estava assistindo ao Jornal Nacional, e ela me liga e fala: Patrick, acabei de ver aqui no Jornal Nacional o conflito entre Rio e São Paulo e agora quem vai tomar a decisão é a ANA, não é? Eu falei: mãe, é a ANA que vai avaliar. Então presta bastante atenção no que eu vou te falar. Se você deixar o São Paulo tirar uma gota de água do Rio de Janeiro, você nunca mais entra na minha casa. E aí foi criada uma nova regra de operação para a bacia do Rio Paraíba do Sul, que viabilizou a transposição para o PCJ e ainda aumentou a segurança hídrica para a bacia do Rio Paraíba do Sul. E foi um aprendizado também, porque a partir dessas regras especiais de uso definidas durante a crise, nós conseguimos definir regras mais perenes, mais estáveis, que conseguiram evitar novas crises, apesar da gente vivenciar novas secas. E a minha mãe ficou tranquila e eu não fui proibido de entrar na casa dela.
E a gestão de recursos hídricos envolve também uma série de habilidades, competências, conhecimentos. Então era importante capacitar pessoas profissionais e os militantes do próprio sistema, através principalmente dos comitês de bacia hidrográfica, para fazer essa capacitação. São mais de 30 mil pessoas capacitadas por ano, que recebem conhecimento gratuitamente pela agência, com um altíssimo nível de conhecimento técnico, de gestão, de liderança também, em tudo que você possa imaginar, desde análises laboratoriais, produtor de água, saneamento, segurança de barragens, tudo que você possa imaginar relacionado a águas tem curso na ANA. E isso é um papel e uma característica muito legal da agência. Ou seja, ela sempre pensou, né, em todas as faixas etárias para que esse processo de formação pudesse ser aprimorado e complementado. Isso fez com que a gente contribuísse enquanto agência para a formação de diversas pessoas que estão hoje atuando de uma forma mais qualificada dentro do sistema. Ela já pensava numa formação voltada para professores, né, para incorporar esse tema dentro do espaço escolar, e também o apoio a mestrados profissionais e especialização. E aí se pensou no Prof. Águas como uma formação de natureza formal mesmo, acadêmica. Então uma coisa é você acompanhar um curso, outra coisa é você ter um diploma de formação que você possa atuar nessa direção. Nós temos hoje mais de 800 pessoas formadas nesse país. E a quantidade de pessoas que ainda querem entrar nesse programa é fantástica. E isso não está voltado só no campo de algumas capitais. Isso está lá na Universidade Federal de Alagoas, na Universidade Estadual, está lá na Bahia, está lá nos 4 cantos desse país. Ou seja, quem quer para fazer capacitação através do Prof. Água, tem como fazer a capacitação pela Agência Nacional de Águas através desse acordo de cooperação que a ANA faz. Então isso é muito importante e traz muitos resultados positivos para o comitê. Do ponto de vista da formação, ter essa estratégia de capacitação, de fomento à educação, a processos formativos, é fundamental para que a gente tenha de fato um amadurecimento da nossa política, dos nossos tomadores de decisão. Para não ficar só no superficial, para não ficar só naquilo que não tem a profundidade que precisa ter os temas da gestão de recursos hídricos. Todos esses eventos assim de crises hídricas, eles sempre estimulam uma inovação. E talvez por isso também, né, estimulados pelo crescimento de pedido de outorgas, crises hídricas e tal, em 2017, depois de consolidar como é que seria esse modelo, também não foi assim, aí foi lançado o Sistema Federal de Regulação de Uso, que é o REGLA, né? E foi realmente uma novidade. A gente autorizava, utilizava planilha, Excel para fazer balanço hídrico, as autorizações, as outorgas de direito de uso da água, e isso foi um divisor de águas. A ANA coordena uma rede de estações hidrológicas que são responsáveis pela medição dos níveis de chuva, nível dos rios e das vazões dos rios, e também por parâmetros de qualidade da água e sedimentos. Ela não é operada diretamente pela ANA, existem diversas instituições, tanto públicas como privadas, que operam essa rede sob a coordenação da ANA, e essa rede fornece dados e insumos essenciais para a tomada de decisão, tanto nos processos de alocação de água, regulação de uso de recursos hídricos, gestão de eventos extremos, de secas e cheias, avaliação da efetividade de políticas públicas, como é o caso da política de saneamento, subsidia aí as atividades econômicas, o planejamento do setor elétrico, do setor agropecuário, a navegação. É a rede que permite a gente juntar dados suficientes para criar conhecimento sobre como que a água se comporta, onde que ela aparece, quando que é a disponibilidade, qual que é a qualidade dela, para que a gente possa planejar não só o uso atual, mas o futuro. E como que isso influencia não só isso, mas também a infraestrutura hídrica e a toda atividade econômica nacional que depende de água. Não tem agricultura sem irrigação. Você não tem indústria sem geração de energia, você não tem indústria sem água em quantidade e qualidade certa para o uso industrial. Você não tem saneamento sem água. Então, no final, você ter a rede é o que possibilita você ter segurança hídrica. Não existe gestão de recursos hídricos, não existe a regulação do uso da água se eu também não tenho dados. É a grande baliza do ponto de vista da produção de dados, de insumos para tomar a decisão. Uma das características das agências
elas sempre poderem dizer para os gestores públicos aquilo que precisa ser feito, para que os tomadores de decisão tomem essas decisões com base em dados e evidências e não a partir de interesses políticos, de interesses passageiros que muitas vezes prejudicam no médio e do longo prazo o interesse da sociedade brasileira. De uma estrutura nacional que compile, que condense e que pense e produza dados para que no momento da tomada de decisão você possa ter dados confiáveis para tomar a atitude mais assertiva ou a medida mais assertiva, tanto para investimento quanto para controle de crises. A gente também é base para o funcionamento dos sistemas de alerta de inundação, contra inundação, que existem no país, como os que o Serviço Geológico opera, já são mais de 19 bacias. Você tem o Centro Nacional de Alerta e Monitoramento de Desastre Natural, que também depende do nosso dado para emitir vários tipos de alerta. Você tem as defesas civis, não só nacional, estaduais e municipais, que também precisam do nosso dado para emitir seus alertas, e não só isso, para acompanhar a evolução do fenômeno e entender quando que ele vai atenuar ou vai aumentar, quando que ele extingue, né? Quando que eu passo da prevenção, da preservação e quando que eu vou fazer o reparo. Você precisa do dado. A ANA tem uma agenda muito robusta internacionalmente, né? Para esses organismos internacionais, para que eles olhem para a ANA, para que a gente possa ter cada vez mais cooperação técnica, troca de experiências, para não só de captura, mas também de capacitar outros países. É algo muito interessante, assim, uma experiência realmente única, e é um orgulho também que acho que todos aqui devem ter. Fazendo avaliações dos modelos de gestão que estavam sendo aplicados, com o Conselho Mundial da Água, que resulta na realização do Fórum Mundial da Água. Nós começamos a convencer primeiro o governo brasileiro da importância de realizar o fórum no Brasil e convencer os governadores do Conselho Mundial da Água, as lideranças do Conselho Mundial da Água, que era importante desviar o eixo dos fóruns para a América do Sul, que seria a primeira edição no Hemisfério Sul. Um grande presente, um grande desafio, o maior fórum de todos os tempos. Foi um capítulo à parte dentro da própria história da ANA, né? Não só para a gente que estava participando, mas para todo mundo que passava por lá. Nós tivemos mais de 110 mil visitantes nesse espaço, e desses 110 mil, 60 mil foram crianças no ensino fundamental do Distrito Federal. Antes da promulgação da lei que encarregava a ANA a criação das normas regulatórias de referência para o desenvolvimento do setor saneamento, aqui no Brasil enfrentava diferentes gargalos que estavam freando o desenvolvimento do mesmo setor. Desse jeito, tínhamos a metade das pessoas do Brasil sem esgotamento sanitário, quase 30 milhões de pessoas sem abastecimento de água. Então foi um desafio muito grande trabalhar com a cultura da casa, no convencimento dos servidores de que estávamos ali tratando de água, que seria uma evolução natural o saneamento chegar. Foram workshops, palestras, muitas conversas com a diretoria e a criação desse grupo de trabalho. Em 2020, ou seja, mais ou menos 4 anos depois, é aprovado o Marco Legal no Congresso Nacional, no Senado Federal, alterando a legislação e trazendo as competências para a Agência Nacional de Águas de estabelecer normas de referência para a regulação do setor de saneamento básico. Por que se escolheu a ANA? Porque era um momento de restrição fiscal, tínhamos a emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos, não havia nenhuma possibilidade de criar uma nova agência reguladora só para regular saneamento básico, e por todo o histórico e demonstração da capacidade de atuação da ANA ao longo dos 20 anos da sua existência. Posteriormente, quando efetivamente foi aprovado o projeto de lei que a ANA assume essa competência, a agência já está mais preparada, já tem mais condições de enfrentar esse desafio, e a gente começa nesse momento então uma nova etapa, né, de realmente atrair servidores, muitos ali naquele momento servidores da Esplanada. Naquela época a diretoria optou pela criação de 2 superintendências, uma técnica e outra regulatória. Mas aí vem a surpresa da pandemia. A adaptação foi muito rápida. Eu lembro assim que dentro de poucas semanas a gente conseguiu colocar o sistema e cadastrar todos os usuários para que a gente conseguisse fazer essas reuniões online. Não era uma tarefa trivial conduzir todo esse processo, toda essa discussão
num país que estava paralisado, né? Foi uma tragédia para esse país, são 700 mil mortes, assim, é uma coisa absurda. Nós tivemos aqui na agência de colaboradores e servidores, tivemos 5 falecimentos. Pessoas que estavam ativos e pegaram a Covid e vieram a falecer. Então, em 2020, após a aprovação do marco legal, foi feita a regulamentação da lei em 3 decretos. E começou com essa tarefa, com esse desafio titânico num país de dimensões continentais como o Brasil, de criar todas essas normas de referência. Por isso que o banco, o BID, mobilizou recursos de cooperação técnica, uma primeira etapa para apoiar a ANA no desenho, publicação, colocar em consulta pública e logo promulgar essas normas de referência. E nossa missão principal é elaborar as normas de referência para o setor. O que são essas normas de referência? São as diretrizes que vão orientar a atuação das entidades reguladoras infranacionais para elaborarem seus próprios regulamentos e regularem o setor, que é o objetivo de proporcionar estabilidade regulatória, segurança regulatória, harmonização na regulação infranacional, trazer segurança jurídica. Nessa época eu já estava no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e ao final de 2021 o ministro me convidou para assumir uma posição na ANA e considerando que eu tinha todo esse histórico de elaboração da lei, regulamentação da lei por decretos, me perguntou se eu teria interesse em vir para contribuir nesse fechamento de ciclo, de elaboração das normas de referência para o setor de saneamento. Chego na agência. Em março de 2022, a agência já tinha começado um processo de elaboração das normas, já tínhamos publicado a primeira norma de referência e estávamos em processo de construção das demais. É um processo regulatório muito robusto que começa ali com a inserção do tema na agenda regulatória da ANA, fazemos várias tomadas de subsídio, interações com o setor, com os vários atores do setor, para que tenhamos elementos para elaborar o relatório de análise de impacto regulatório, relatório esse que depois colocamos em consulta pública junto com a proposta normativa. Há uma ampla participação da sociedade civil organizada, dos atores, das agências reguladoras, da academia. Com a participação das pessoas, a gente consegue montar uma norma que vai ser interessante para o setor, porque todo mundo participa. Tanto a sociedade, quanto as entidades reguladoras, quanto os prestadores de serviços e os titulares. Hoje temos 13 normas de referência publicadas sobre os mais diversos temas que basicamente envolvem regulação econômica, regulação técnica, indicadores de qualidade da prestação de serviço, condições gerais da prestação de serviço, isso para os 4 componentes, é água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos urbanos. Temos performado cumprindo a agenda regulatória da melhor forma possível, não só em termos de quantidade de normas publicadas, mas de qualidade. As nossas normas têm recebido prêmios de qualidade nas avaliações nacionais sobre qualidade regulatória e temos tido uma boa avaliação até o momento dos agentes, sejam outras agências reguladoras infranacionais, sejam órgãos do Poder Executivo, sejam associações dos prestadores de serviços, sejam as próprias empresas avaliando positivamente o trabalho da ANA na edição das normas de referência. Posso dizer com toda franqueza, com toda certeza, que a ANA é um executor de excelência. Nós temos muitas cooperações técnicas, muitos parceiros no Brasil e digo com toda honestidade que a ANA destacou por sua organização, pela competência técnica dos recursos humanos, pela sua capacidade de planejamento, sua criatividade ao desenhar o processo de regulação e também pelos fatores inovadores que incluíram nesse processo. Então, a expectativa é de que a gente avance bastante rumo à universalização, que o ambiente regulatório, de uma maneira geral, regulatório e jurídico, ele possa ir melhorando ao longo dos anos, para que o investidor tenha a segurança, confiando de que o Brasil é um país sério e que o setor tem estabilidade e que os contratos são cumpridos. Eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito grande de realmente cumprir nossas metas de universalização. Durante 15 anos que agora conseguimos, essas 40 vagas, eu vinha trabalhando, como eu falei, todos os anos, tentando o concurso, a gente nunca conseguia. Com a chegada da doutora Verônica, ela abraçou essa causa. Não, pegou pelo braço, eu, doutor Nazareno, olha,
vamos para cima, tem que sair. Se não fosse por isso, esse concurso a gente não teria conseguido. E em 2023, finalmente, depois de vários pedidos, várias reuniões, várias apresentações, demonstrações de que a ANA realmente precisava de mais equipe, mais gente para conseguir cumprir com a qualidade que a ANA tem o seu papel e ter uma equipe capaz de lidar com os desafios atribuídos à agência. Em 2023 recebemos autorização para fazer um concurso. A importância desses novos servidores que entraram é crucial para a continuidade das atividades da agência, né? E também para o futuro da agência. A gente está num momento quase que de inflexão na atuação da agência com a chegada das novas atribuições, principalmente da área de saneamento básico, mas também para reforçar e revitalizar as agendas que a ANA já atuava ao longo dos anos na área de recursos hídricos e segurança de barragem. Chamamos 40 aprovados, desses 40, 35 entraram em exercício formal. Em outubro agora de 2025 a gente recebeu autorização para chamar mais 25. Então com isso a gente vai estar reforçando com um número significativo de mais 60 pessoas o quadro da Agência Nacional de Águas, que há mais de 15 anos não tinha concurso. Esse novo concurso trouxe realmente uma energia nova, uma oxigenada nova para casa. Eu acho interessante que essas novas cabeças venham, novos olhares, que a gente possa construir a ANA para os próximos 25. A sociedade tem que estar cada vez mais capacitada e adaptada para fazer frente a essas mudanças climáticas. Pensando num caso concreto, a enchente que houve ano passado no Rio Grande do Sul. Teve um primeiro momento que foi o de resposta, em que a atuação da ANA era muito centrada em fornecer os dados. Ao mesmo tempo, a gente começou a receber perguntas de quem era responsável pela reconstrução, no sentido de como eu devo dizer que as coisas devem ser reconstruídas. Então, eu tenho aqui recursos que eu vou alocar para a reconstrução. Isso tem que ser feito o mais rápido possível, mas eu entendo que eu não posso reconstruir da mesma maneira, porque as áreas estão sujeitas a uma ocorrência nova de um evento assim, ou às vezes até um evento maior. E o que a gente conseguiu construir ao final foi, além de um entendimento do que foi o evento, a gente conseguiu construir diretrizes para adaptação, diretrizes para aumentar a resiliência, diretrizes para que, quando isso acontecer de novo, porque provavelmente vai acontecer de novo, a gente tenha talvez perdas econômicas, talvez perdas materiais, mas que a gente não tenha quase 200 pessoas mortas. Então, quando a gente mapeou a mancha de inundação, a gente mostrou que esse lugar é sujeito a inundações. Não construa mais aqui, não faça um hospital aqui, não faça uma escola aqui, não faça unidade básica de saúde aqui, porque aqui é sujeito a inundação. Replaneje a cidade em outro patamar, em outros planos, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento urbano. Então, isso é muito importante. Além disso, nós apresentamos um ano depois, ou seja, em maio de 2025, um estudo dedicado ao Rio Grande do Sul, ao governador, com elementos que lhe permitem contratar e fazer as obras de infraestrutura mais resilientes, mais robustas para lidar com eventos extremos como o que aconteceu em maio de 2024. E o que a gente conseguiu construir ao final, além de um entendimento do que foi o evento, a gente conseguiu construir diretrizes para adaptação, diretrizes para aumentar a resiliência. Hoje, no contexto da mudança climática, dos extremos climáticos, que uma hora você tem chuva de mais, outra hora você tem chuva de menos, ter uma expertise, todos aqueles dados, todas aquelas modelagens para que a gente possa tomar providências no sentido de antecipar as ações para resolver os problemas ou potencializar as ações para que as soluções sejam melhor otimizadas. Processo extremamente complexo, dispendioso e longo, A gente construiu as embarcações. A embarcação Iara, ela é a primeira embarcação customizada para um monitoramento hidrológico ou hidrometeorológico aqui no Brasil. Um barco que melhora a eficiência, a segurança, também as condições de trabalho das equipes da ANA e do Serviço Geológico que fazem esse monitoramento na maior bacia mundial. O barco é a consequência de uma necessidade
identificada na agência de termos uma embarcação com todos os atributos necessários para fazer o monitoramento das águas nos grandes rios. Exatamente porque nós temos na região norte do Brasil, na Amazônia, os maiores rios do mundo, os rios mais caudalosos. Tão veloz e tão mais seguro e garante uma produtividade maior que a gente vai começar a operar roteiros que antes operados em até mais de um mês em menos da metade do mês. A gente tem um acordo de cooperação que ela é operada hoje por uma equipe do setor serviço geológico, por nós, e é tripulada pela Marinha do Brasil. É uma grande conquista para o Brasil, para a população que depende desses dados hidrológicos, né? E aí eu destaco a população amazônica, né? Mas também para o mundo que está de olho na Amazônia, que estuda a Amazônia, que depende desses dados para conduzir os seus estudos. Desde o começo da ANA, se busca uma maneira de se ter uma relação institucional e institucionalizada com os órgãos gestores estaduais, para que essa gestão das águas seja de fato compartilhada entre os dois entes da federação e possa assim gerar resultados. Então se partiu para a articulação política institucional, onde a gente buscava fazer com que os governadores recém-possados naquele exercício, em 2023, pudessem assumir compromissos com a agenda da água, com a agenda que nós havíamos pactuado. O Pacto Nacional pela Governança da Água foi pensado exatamente para elevar o nível de compromisso de todos os estados brasileiros com a gestão de recursos hídricos, com o saneamento, com a segurança de barragem. Nós tivemos muito boa receptividade em relação a quase todos os governadores, quiseram de pronto já manifestar a sua adesão ao termo. Aquilo que se apresenta de impacto da mudança do clima faz com que isso seja um tema emergente e urgente nos estados, e aí isso passa a ser uma transformação, passa a ser uma preocupação dos governadores de estado em relação a como eles vão fazer a gestão dos recursos hídricos, como eles vão fazer a implementação do marco de saneamento, como eles vão lidar com as questões relacionadas à segurança de barragem, e enxergaram na proposição que a ANA fazia uma alternativa de somar esforços para que o governo deles pudesse ser mais efetivo e alcançar os resultados que se esperam. Ele elevou a discussão, ele reafirmou compromissos que já existiam, mas assim, reforçou esse compromisso do Estado e também propusemos a todos os governadores que aderissem a esse pacto, entre os quais compromissos têm a adesão à plataforma Águas Brasil como uma plataforma única, nacional, que permita, de fato, uma gestão hídrica integrada. Não adianta só a ANA olhar para os rios federais sem olhar os rios que os estados outorgam o uso da água, sem ter esse olhar integrado que nos permita, de fato, saber quanto de água é usada no Brasil para cada atividade econômica, se está tendo um uso além do que é possível ou aquém do que é possível, onde tem mais água disponível, onde tem menos água disponível. A gente só vai ter isso se a gente usar uma plataforma única. Possa atuar cada vez mais com o uso racional da água, seja no setor da agricultura, no setor da indústria também, que tem um grande potencial ainda para ampliar, na mineração, e no setor elétrico. Transformação digital, ela é o ponto-chave que vai fazer a virada disso que nós estamos pensando, uma plataforma nacional. Quando chegamos aqui eram mais de 300 sistemas diferentes. Era, de fato, muito complexo fazer essa gestão da parte de TI da agência. Então, assim, foi feito todo um trabalho, né, de levantamento de tecnologias, de boas práticas, inclusive de segurança da informação, segurança cibernética, né? E foi feito o primeiro plano de transformação digital da ANA. Nós já tínhamos o Regla, alguns estados tinham seus sistemas eletrônicos. Para além disso, ainda carecia de muitas melhorias também os serviços que eram prestados para a sociedade. Então foi feito todo esse trabalho, né, de integração, de sistemas, facilitar a vida de quem utiliza o serviço. E foi assim que surgiu e está sendo implementado a plataforma Águas Brasil, que reúne 13 sistemas que tem como resultado, entre outros, a emissão de uma outorga para o usuário que precisa de água para sua atividade econômica, seja para irrigar, para gerar energia, enfim, para qualquer finalidade. Tem como objetivo, de fato, que todo o processo aconteça de forma digital, que o usuário se cadastre por meio do seu cadastro no Gov.br, que ele possa rastrear todas as etapas do processo, se for o caso, né, dele cumprir todos os requisitos para ter uma outorga instantânea, que em menos de 15 minutos ele tenha em mãos uma outorga que em muitos casos demora meses, em alguns casos dos estados da federação, e na Agência Nacional de Águas poderia demorar até 60 dias. Para isso se tornar realidade regulatória, só com transformação digital. E é isso que nós estamos fazendo. E depois, você sabe como é que é, né?
As questões de transformação digital, elas não têm fim. Sempre procurando facilitar a vida do cidadão e das empresas. E hoje a gente vê a nossa Agência Nacional de Águas com olhos muito brilhosos, porque a ANA se tornou uma das nossas melhores agências do nosso país. Eu chego aqui nesses 25 anos passados, me sentindo muito orgulhoso de ter sido feito uma partezinha desse processo. Que no futuro a ANA se mantenha uma organização saudável, com pessoas que amam o que fazem, recebem os estímulos necessários para fazer esse trabalho da melhor forma possível. Eu posso dizer assim, de uma forma muito tranquila, e sem parecer muito piegas, que a ANA mudou minha vida. Eu vim para cá, eu ainda era bastante novo, em 2001 para acompanhar a ANA, e desde 2001 eu acompanho a ANA, né? Ou um pouquinho de fora, ou muito de dentro, né? Como é hoje. É muita emoção, eu acho que para mim, nesse momento, e ter contribuído de uma forma talvez muito pequena, mas para o que a ANA é hoje em dia. É desafiador você participar e chegar para agregar junto a uma instituição com tamanho, peso e relevância no país. Espero que nos próximos 25 anos a gente possa olhar para trás e ver essa segunda etapa também com o mesmo nível de sucesso. Que a gente consiga estar cada vez mais próximo dos setores, né? Seja todos os usuários dos usos múltiplos da água, mas que possamos apoiar em ações estratégicas e inovadoras para o nosso Brasil. Eu acho que nesses 25 anos, o trabalho da ANA na área de recursos hídricos, sem dúvida, é reconhecido no país, uma equipe de profissionais altamente competentes. E do ponto de vista mais amplo, a instituição foi se tornando também cada vez mais equipada para enfrentar os novos tempos. E fez a gente chegar nesse nível que é de grande maturidade e é maturidade suficiente para nesse momento a gente conseguir refletir. O que a gente fez muito bem, a gente deve continuar fazendo. O que é que a gente precisa mudar um pouco o rumo e o que a gente tem que inovar. Se a gente gosta do que a gente faz, a gente acredita no que a gente faz, se a gente acredita no propósito para que a gente está aqui e para que eles, para que a ANA serve, a gente tem que tirar força de algum lugar e pronto, entendeu? Mas sem perder essa coisa de ser uma agência que trabalha em parceria com órgãos gestores, estados e mais municípios, porque senão a gente fica aprisionado aqui e as coisas acontecem no território, na ponta dos estados, nas cidades. Que os servidores continuem comprometidos com a sua essência, com a causa de garantir os recursos hídricos e de garantir o saneamento, as normas para o saneamento e a segurança de barragens, que são 3 pilares aí da nossa atuação. Eu não uso isso aqui à toa, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Agência Nacional de Água esses anos todos e ver os resultados do nosso trabalho, não só meu, de todas as pessoas que trabalham aqui, dos meus colegas superintendentes, os especialistas da ANA, a gente vê as mudanças, então isso dá muito orgulho para a gente poder colocar um botão desse no paletó. Eu acho que a ANA é isso, né? Essa agregadora de esforços, entregadora de serviços de alta relevância para a sociedade e cada vez será mais, né, relevante na agenda política no mundo. O melhor se a sociedade poderia dispor de uma agência reguladora, uma agência autônoma, mas com espírito de Estado muito forte, de bem para o país, do bem do Brasil. Primeiros passos já estão dados e ele está bem desenhado para o futuro e certamente trarão benefícios e um futuro de qualidade na gestão de recursos hídricos no saneamento do Brasil nos próximos 25 anos. Ana, eu estou torcendo que esses teus 25 anos sejam multiplicados assim, de forma a virar séculos. Porque um dia, se não eu, mas os meus, estarão aqui num encontro como esse, não planejando socorro, mas comemorando, celebrando as conquistas. Gratidão, feliz aniversário, Agência Nacional de Águas.